essa história é bem peculiar. O trade, por causa do trade, eu tomei Kubi. Fui cortado do serviço. Eu fui fazer uma viagem para Hiroshima e naquela época eu ainda estava na mentoria com o meu amigo Trade Vlog. Eu era membro da Shaw SD Masterclass. Bom, continuo sendo membro ainda. Só que eu era aluno, tomava mentoria. E aí no sábado, voltando, eu tinha, aliás, na ida eu tinha dirigido por umas 12 horas mais ou menos. Aí eu dormi pouco, acordei, descarreguei o caminhão, tava voltando vazio. E aí à tardezinha, acho que era umas 2 horas da tarde mais ou menos, o Trade Vlog me ligou. E aí a gente começou a trocar ideia e tal, e ele falando, me explicando, e nós conversando e tal. E aí eu tava ali com o computador, o notebook ali na cama ali, ligado, um olho no gato e um olho no peixe, e no telefone, mó empolgado com o Trade Vlog, e ele falando e tal, e nós já tava umas 2 horas, mais ou menos, conversando a respeito do movimento do gráfico daquela semana e o que tinha acontecido e o que ainda poderia acontecer, e umas entradas que eu fiz que não tava legal a respeito de precipitação na hora de fazer a entrada e tal, e eu mó empolgado ali conversando com ele e tal. E aí de repente eu tava no túnel, né? E ele vai lembrar dessa história aqui. Se ele tiver ouvido, se ele assistir o vídeo aqui, ele vai lembrar. E ele vai comentar aqui embaixo isso a respeito disso daí. E aí tal, tô conversando com ele e o trânsito vai pra lá, vem pra cá, e eu dou sinal pra cá e corta pra lá e tal. Ultrapassa ultrapassa 2, caminhão vazio, anda bem, né? 90 por hora ali dentro do túnel. Aí de repente eu tô indo aqui no volante aqui, e de repente eu olho pra trás ali, olhando o gráfico pra ver como é que tava. Aquele tempo ainda não operava pelo celular, era só pelo note ali, né? Pelo notebook. Aí de repente eu olho no retrovisor do lado direito aqui, um cara com um carro dando sinal de luz e sinal de alerta. E aí aponto, aí eu olhei assim, assustado, né? E o cara olhando do lado da minha janela aqui do lado direito, assim, apontando pro retrovisor, assim, apontando pra janela. Eu falei, ué, mas o que será que aconteceu? O que esse cara quer, né? Que aqui no Japão também tem uns japoneses meio doidos, assim, que de vez em quando eles fazem uma merda. Aí que eu me liguei. Ele entrou na minha frente, já com o sinal de alerta ligado. Aí eu dei sinal pra ele, pra nós encostar ali na frente. Aí tinha um acostamento, eu encostei. Aí fiquei dentro do caminhão esperando ele. Aí ele desceu e veio pelo acostamento e falou pra mim, você bateu no meu carro. Eu falei, eu bati no seu carro? Você tá louco? A gente é cheio da razão, né, cara? Aí ele mostrou o retrovisor, assim, que tinha arrancado o retrovisor dele, cara. O retrovisor do lado esquerdo. Eu acho que eu tava na pista do meio, e eu lembro que eu dei seta pra esquerda, né? E japonês tem costume de quando você vai, ele tá andando a 80, se você vai ultrapassar ele acelera e não deixa você ultrapassar. E eu acho que eu dei uma bobeada, eu dei uma como é que fala? Distraída. Eu tava ali no maior papo do Trade Vlog, porque quando ele ligava era 4, 5 horas conversando, cara. Não era mentoria de meia horinha, não. Era violenta a mentoria ali, ele falava e tal, e nós conversávamos de outros assuntos também, planos para o futuro,
sabe? De um relacionamento duradouro e não sei o que e tal. E aí o cara, aí que eu me liguei, né? Eu falei, caramba, eu não vi não, hein? Eu falei, eu não vi que eu... Ele perguntou, você não viu? Eu falei, não vi nada não. Aí ele falou, não, mas você bateu. Aí eu fui lá olhar na carroceria ali, né? Na parte da tampa. Realmente tinha pegado de fora a fora ali da roda do caminhão para trás ali. Tinha um risco do retrovisor dele, onde foi esfregando e depois arrancou o retrovisor, né? Eu acho que na hora que eu tentei ultrapassar ele acelerou pra mim não ultrapassar ele. E como eu me distraí, eu achei que eu tinha ultrapassado e fechei ele, né? Só que japonês é assim, né, cara? Eles não brecam de jeito nenhum, deixa bater. E se ele tivesse brecado, quando ele viu que eu dei seta, se ele tivesse segurado, eu não teria batido no carro dele. Aí beleza, chamou a polícia, fez a ocorrência. Como aqui é bem rigoroso, né? O carro dele tá sem o retrovisor. Aí o policial que fez a ocorrência ali, né, com a viatura, falou que ele não poderia dirigir o carro sem o retrovisor, né? O retrovisor lá direito, né? Então que ia balizar ele até na parada e depois ia chamar o guincho, né? Pra levar o carro dele, né? Se tava tranquilo. Eu falei, tá tranquilo. Aí eu já liguei pra minha firma, já mandei foto, tirei foto, porque a gente tira foto, né? Tira foto do carro batido, da placa, os dados do motorista, do condutor, né? E aí no meu caminhão não aconteceu nada, né? Já quando a gente terminou a ocorrência, aí a polícia liberou, aí eu fui embora. E aí na segunda-feira eu cheguei lá na firma lá, tem que explicar lá o que aconteceu, né? Aí fui lá falar lá com o homem lá, que no caso aqui a gente chama de chacho, né? E na firma que eu trabalhava era uma chacho mulher, que chacho, no caso seria diretor-presidente, né? Só que ali naquela firma, como era uma firma pequena, então ela era a filha do dono, né? O dono já estava aposentado e ela estava no lugar. Aí nós desentendemos e aí eu acabei saindo do serviço, que eu não tinha plano de sair, porque eu ainda não sou consistente o suficiente para viver só de trade. Então eu ainda estou trabalhando nisso ainda. Eu espero que num futuro não muito distante eu possa substituir minha renda principal, que é o salário de motorista, né, pela renda no trade, né? Então eu sei que é um caminho bem longo, porque não é fácil, né, você ser consistente no trade. Uma semana a gente fica lucrativo, na outra a gente fica negativo, na outra também, entendeu? E na outra também. E aí depois você pega uma semana, 2, 3, lucrativo, e aí você consegue terminar um mês. Como já teve vários meses que eu fiquei positivo, né? Mas como o ouro, ele é muito volátil e tudo que acontece no mundo, politicamente falando, conflito, guerra, que nem agora que está acontecendo essas coisas lá no governo americano e tal. Então o ouro ele fica muito instável, né? E então assim, tem vezes que a gente não consegue ficar lucrativo, né? No trade, né? Porque eu ainda sou iniciante. Eu tenho 2 anos, vou fazer 2 anos que eu tô aprendendo, né? Porque aprendendo, né? Ninguém aprende tudo, né? Então eu tô aprendendo ainda.
já caminho com as minhas próprias pernas, já faço meus trades sozinho, continuo ainda recebendo conselho do meu amigo Trade Vlog, que é o criador da Shaw SD Masterclass, né? Eu sou um dos primeiros alunos, né? Da primeira turma, né? E hoje eu sou um discípulo, né? Da estratégia, admirador da estratégia, aplico a estratégia de Shaw do níveis cháveis, ao pé da letra, sou fã. Mas assim, eu sei que não é fácil, né? Exige muito, exige disciplina, né? E é isso aí, estamos aí, tô na correria, tô batalhando. Então eu vou fazer um vídeo mais pra frente contando minha história, como que eu cheguei aqui no Japão, né? Em 1994, e trabalhei em muitos tipos de serviço. Mas isso aí vai ficar mais pra frente, num outro vídeo que eu vou fazer, a respeito disso, minha vida no Japão, minha vinda pro Japão. E olha pra você ver, o cara para do nada, ó. Você vê, não tem nada e o cara breca na sua frente, ó. Você tá com o caminhão carregado e aí você tem que diminuir a 30 por hora, porque o mané lá tá mexendo no celular. E é assim, aqui é assim, os caras param do nada, entendeu? Então você tem que manter aí 100 metros da bunda do carro da frente para você não fazer cagada, né? Então, mas é isso aí, mais pra frente o próximo tema aí do vídeo que eu vou fazer é a respeito da minha vinda aqui pro Japão, que até eu chegar a dirigir caminhão, que também foi uma mudança muito difícil para mim, mas que hoje, graças a Deus, eu sou um motorista profissional, né? Eu tenho 7 anos de experiência nas estradas aqui do Japão, né? Sou um motorista de viagem longa, e é isso aí. Vai ficar para um próximo vídeo aí, senão vai ficar muito longo, tá? É isso aí. Era essa história que eu tinha para contar aí, né? E de muitas outras que a gente tem, né? Mas é isso aí, tamo junto.